Preparem-se, pois hoje mergulharemos em um universo onde lendas e mitos se entrelaçam com a dura realidade. O mundo de Al Capone, um homem cujo nome ainda ecoa nos anais da história. Sua imagem oscila entre a de um romântico Robin Hood, que abria cozinhas comunitárias gratuitas durante a Grande Depressão, e a de um monstro de sangue frio, por trás do sangrento massacre do dia de São Valentim. Mas e se a verdade, como frequentemente acontece, fosse muito mais intrincada do que qualquer especulação? E se Al Capone não fosse apenas um gangster, mas um astuto empresário do crime, cujas motivações eram surpreendentemente lógicas e acessíveis? Hoje, desvendaremos a incrível saga de como o filho de imigrantes italianos humildes conseguiu se tornar o rei incontestável do submundo de Chicago. Imersão na verdadeira crônica de Al Capone, como você nunca ouviu. Em meio à severa crise financeira de 1893, que paralisou a economia dos Estados Unidos por longos anos, Al Gabriel e Teresa Capone, futuros pais de Alfonso, chegaram à América. Essa depressão econômica resultou na falência de mais de 15 mil empresas e 500 bancos. E a taxa de desemprego atingiu entre 17% e 19%, comparado a uma média de 4% a 6%. A família Capone estabeleceu-se no bairro do Brooklyn, em Nova York, onde a situação de trabalho era ainda mais crítica. O desemprego alcançava 25%. As chances de encontrar emprego eram reservadas apenas a especialistas altamente qualificados, categoria a qual os imigrantes italianos, em sua maioria camponeses do sul da Península Itálica, não pertenciam. Grande parte deles era analfabeta e sem profissões urbanas, tendo fugido para o novo mundo de uma vida rural árdua. Em média, uma família recém-chegada naquele período possuía cerca de $17, o que mal era suficiente para uma semana ou uma semana e meia. Para não morrer de fome, os italianos agarravam-se a qualquer oportunidade. A mais comum e acessível era trabalhar na construção civil, carregando tijolos pelas escadas, ganhando 15 centavos por hora e frequentemente cedendo parte do salário ao capataz, apenas para não perder o emprego. Era evidente que com tais ganhos não havia como sonhar com uma vida de luxo. Os imigrantes alimentavam-se precariamente e, muitas vezes, compartilhavam apartamentos com diversas famílias, e a própria moradia podia não ter gás ou eletricidade. Gabriel Capone teve mais sorte. Em sua terra natal, ele havia trabalhado como barbeiro, e naquela época, os barbeiros não só cortavam cabelo, mas também cuidavam dos dentes, realizavam sangrias e, mais importante, liam cartas para os analfabetos, ou seja, eram pessoas letradas. Esse fato permitiu a Gabriel encontrar um emprego razoavelmente bom em um armazém de alimentos e economizar dinheiro suficiente para abrir sua própria barbearia na Park Avenue. Quando Al nasceu, em 17 de janeiro de 1899, seu pai já tinha a própria barbearia e a família vivia em um bom apartamento situado logo acima dela. Além de Alfonso, Teresa e Gabriel, tinham outros 7 filhos. O período escolar de Al, até a 6ª série do ensino fundamental, não diferia muito da vida de outras crianças. Ele era um aluno aplicado com boas notas e possuía uma inteligência notável. Mas então, a rua interveio e o temperamento explosivo de Alfonso começou a se manifestar. Ele começou a faltar frequentemente às aulas e, em seu último semestre, compareceu apenas 33 das 90 vezes exigidas, o que o faria repetir o ano automaticamente. Por essa razão, a professora convocou Capone, mas Al não suportou por muito tempo as reprimendas e agrediu o professor, fechando para si as portas da escola, onde, aliás, nem tinha grande desejo de retornar. Deve-se notar que para a parte masculina da família Capone, isso não era novidade. De todos os irmãos, apenas o mais jovem conseguiu terminar o ensino médio. Tendo deixado a escola aos 14 anos,
Al experimentou vários empregos legítimos. Conseguiu trabalhar em um boliche, em uma confeitaria, em uma tipografia e até mesmo em uma fábrica de armas. Nas horas vagas, treinava beisebol, nutrindo o sonho de se tornar um jogador profissional. Mas a carreira de jogador ou de confeiteiro excepcional não estava destinada a Capone. As ruas o absorveram por completo, e foi ali que ele começou a aprender o ofício de sua vida. As ruas onde Capone passou a infância eram dominadas por gangues, e mais, por gangues juvenis. Certamente não podiam ser chamados de gangsteres. Eram meros garotos de rua, que se dedicavam a pequenos furtos e organizavam brigas na tentativa de disputar entre si as pequenas quantias roubadas. Quebravam vidraças e lampiões, roubavam comida de vendedores no mercado e se dedicavam a todo tipo de vandalismo que uma mente jovem e rebelde pudesse conceber. Depois, reuniam-se em sua base em algum prédio abandonado, onde fumavam charutos baratos, jogavam cartas e simplesmente se divertiam. No entanto, não eram os charutos e as cartas, nem a cobiça por lucro, que impulsionavam os adolescentes dos guetos a se unir em grupos. A verdadeira razão era o perigo da existência isolada. Em outras palavras, uma criança dificilmente conseguiria transitar normalmente em seu próprio bairro, muito menos um estranho, sem pertencer a alguma gangue. Constantes espancamentos e assaltos por parte de seus pares era o que o aguardaria a cada passo, e Al Capone baseava-se exatamente nas mesmas motivações quando se juntou à sua primeira gangue, chamada os Desmembradores do Sul do Brooklyn, que dominavam no Baixo Manhattan. Não permanecendo nela por muito tempo, ele passou para a gangue dos 40 Jovens Ladrões, que tinha um status mais elevado e era uma organização afiliada da poderosa gangue adulta dos 5 Pontos. Nesse mesmo período, Al conheceu Frank Yale, um homem que desempenharia um papel crucial na vida de Capone. Foi Yale quem introduziu Capone na gangue dos 40 Jovens Ladrões, e mais tarde também na gangue dos 5 Pontos, e também lhe deu seu primeiro emprego estável. Após o encontro com Frank, pertencer à gangue deixou de ser apenas uma proteção contra o ambiente. Ele começou a enxergar uma oportunidade. Frank Yale, assim como Capone, iniciou seu caminho criminoso nas gangues dos 40 Jovens Ladrões e dos 5 Pontos. No início, dedicava-se a roubos e agressões, mas logo compreendeu que estava acima desse tipo de atividade criminosa e assumiu o controle dos fornecedores de gelo natural do Brooklyn, oferecendo-lhes proteção. Tendo acumulado uma quantia suficiente com esse tipo de atividade, Yale comprou o bar mais bem-sucedido de Coney Island naquele momento e o chamou de Harvard. O local tinha sua pista de dança, uma orquestra animava os convidados, e no balcão, bebidas alcoólicas para todos os gostos estavam sempre à disposição. Além do bar, as fontes de renda de Yale incluíam todo tipo de extorsão, corridas de cavalos e apostas. Ele possuía uma funerária, o café Sunrise, uma pequena fábrica de charutos, e ganhava cada vez mais influência no submundo de Nova York. Essa era a posição de Frank Yale quando Al Capone se juntou a ele. Al trabalhou como segurança no bar Harvard e, paralelamente, aprendeu com um colega mais experiente as nuances da gestão de negócios criminosos, executando suas inúmeras tarefas. É justamente com o trabalho de segurança que se conecta a história da famosa cicatriz de Al, pela qual ele ganhou o apelido de Scarface. Certa noite, enquanto Capone desempenhava suas funções no bar, um pequeno gangster, Frank Galluccio, entrou para tomar um copo de chá, na companhia de sua irmã Lena. Ao vê-la, o entusiasmo de Al se acirrou de tal forma que o bom senso se ofuscou. Capone tentou a noite toda conversar com ela, mas de forma alguma conseguia atrair sua atenção. Finalmente, reunindo coragem, Al fez um comentário sobre seus atributos, especificando que admirava sua forma,
e, de modo geral, proferindo-o como um elogio. A jovem não apreciou o ímpeto do italiano e reclamou ao irmão. Galúcio, percebendo que o adversário o superava em tamanho em quase o dobro, decidiu dar uma lição em Capone com a ajuda de uma faca. Com a intenção de golpear para matar na garganta, errou, e acertando 3 vezes, feriu-o, abaixo da orelha esquerda, abaixo da mandíbula, e, por fim, cortou-lhe a bochecha esquerda da orelha ao canto da boca. Depois, agarrou a irmã e fugiu do bar o mais rápido possível. Al foi levado ao hospital, onde lhe foram aplicados aproximadamente 30 pontos. Ao retornar do hospital, Capone primeiramente dedicou-se a reunir informações sobre Galúcio e tentou descobrir onde encontrá-lo para se vingar. Mas Galúcio, sabendo disso, o encontrou primeiro. Procurou o chefe criminoso de Nova York daqueles anos, Giuseppe Masseria, para resolver a questão. Masseria reuniu ambas as partes em conflito no Harvard e durante a discussão determinou que Capone havia ofendido a irmã de Galúcio, e tudo o que ele podia obter eram desculpas pelas cicatrizes sofridas. Galúcio as ofereceu imediatamente. Apertaram as mãos, e o conflito não foi mais lembrado. Além disso, Al, nos anos de apogeu de seus negócios, quando ia a Nova York, empregava Galúcio como guarda-costas por $100 semanais. Esse incidente não arruinou a opinião de Yale sobre Capone. Pelo contrário, Frank começou a confiar cada vez mais no jovem italiano e a lhe dar tarefas cada vez mais sérias. Al assassinou 2 vezes, sob ordens de Yale, e dos constantes espancamentos de pessoas indesejadas pelo chefe, nem é preciso falar. Tamanha diligência e a prontidão para recorrer às medidas mais extremas foram recompensadas, e em 1918 Capone obteve uma posição de liderança na gangue de Frank e Ewald Yall. 1918 foi um ano significativo para Al Capone, não apenas por sua ascensão profissional. No início do ano, em um baile, ele conheceu uma loira alta, frágil, de olhos grandes, de origem irlandesa, chamada May, e apaixonou-se perdidamente. Em 4 de dezembro do mesmo ano, nasceu o filho deles, e em 30 de dezembro, o casamento foi celebrado. No entanto, a vida conjugal não teve tempo de suavizar o temperamento de Capone, que se manifestou novamente e revirou sua vida. Ele se envolveu em uma briga com um membro da gangue irlandesa Mão Branca, Arthur Finnegan, que o havia insultado e o espancou a tal ponto que ele permaneceu no hospital por 2 semanas e só se salvou por um milagre. Sabendo disso, William Lovett, um dos líderes da gangue Mão Branca e ao mesmo tempo seu membro mais cruel, declarou uma verdadeira caça a Al, encarregando seus homens de identificá-lo e localizá-lo. E as cicatrizes no rosto de Capone simplificavam muito a tarefa para os homens de Lovett. Yale compreendeu que Al não conseguiria se esconder por muito tempo, e cedo ou tarde, a Mão Branca o alcançaria. Assim, telefonou para seu amigo Torrio e combinou a transferência de Capone para Chicago. Alguns anos seriam suficientes para Lovett se acalmar e a questão ser silenciada. No final de 1919, Yale enviou Al Capone para Chicago. Se Yale havia ensinado a Capone a crueldade e a intransigência com seus inimigos, chegando a Chicago e conhecendo Torrio, Al começou a aprender a administrar os negócios criminosos, onde a palavra negócios tinha o maior peso. Mas antes de começar a narrar como Al Capone iniciou seu caminho em Chicago, vale a pena dar um passo atrás e contar quem era John Torrio, como ele chegou a Chicago e quem era seu chefe, James Colosimo. Sem essas informações, a narrativa subsequente seria incompleta e as motivações dos protagonistas não totalmente claras. James Colosimo, apelidado de Big Jim, chegou a Chicago aos 10 anos. Inicialmente trabalhou como engraxate e vendedor de jornais, mas crescendo dedicou-se cada vez mais a negócios ilegais.
Aos 18 anos, havia aperfeiçoado a arte do batedor de carteiras e se tornara o protetor de várias mulheres encantadoras. Mas algo deu errado. A polícia pressionou Colosimo e ele abandonou os negócios criminosos, tornando-se por um tempo gari. Mas, como se costuma dizer, o talento não se perde. E James, junto com seus colegas, organizou um clube esportivo e social, tornando-se os principais fornecedores de votos nas eleições para os vereadores Coughlin e Kenna. Pelo serviço, Colosimo obteve a posição de chefe de partido do bairro e começou a arrecadar dinheiro de bordéis e cassinos em troca da proteção oferecida por Coughlin e Kenna. E em 1902, casou-se com Victoria Moresco, proprietária de 2 bordéis. Logo, suas empreitadas tiveram que enfrentar os ataques de uma organização criminosa clandestina chamada Mão Negra. Depois de lutar um pouco com eles, compreendeu que não conseguiria sozinho e pediu ajuda ao primo de sua esposa do Brooklyn, John Torrio. Sim, John Torrio também era do Brooklyn, e se Al Capone fosse um pouco mais velho, poderia ter conhecido Torrio antes, pois este protegia a barbearia de Gabriel Capone quando Al ainda era uma criança. John não possuía uma massa muscular imponente ou habilidades particulares em brigas de rua, mas compensava abundantemente tudo isso com sua inteligência extraordinária e a surpreendente capacidade de fazer as amizades certas. Torrio era o que se define como um criminoso intelectual. Sua ascensão começou como empresário de boxe, manipulando os resultados das lutas em favor de quem pagava bem. Tendo acumulado assim uma certa fortuna, Torrio comprou um bar no Baixo Manhattan e alugou os locais adjacentes, transformando-os em bordéis. Aos poucos, John começou a reunir pessoas leais, e no final, a união de bandidos sob a liderança de Torrio foi chamada de Garotos da Rua James. Os bandidos o respeitavam por sua inteligência e pelo fato de que ele nunca enganava seus homens. A divisão dos lucros da gangue era assunto exclusivamente de Torrio, e geralmente todos estavam satisfeitos com seus resultados e não objetavam às decisões do chefe. Mas aqui, no plácido fluir da vida, interveio a guerra por território entre as gangues de Monk Eastman e Paul Kelly, as 2 maiores gangues do Baixo Manhattan. Os constantes confrontos de rua atraíam a polícia e atrapalhavam os negócios de Torrio. Depois de trabalhar em tais condições por cerca de 2 anos, John decidiu que o turbulento Baixo Manhattan não era de forma alguma adequado aos seus planos, e vendeu todas as suas empresas naquela área, decidindo se mudar para Brooklyn, onde o ambiente era mais tranquilo e a população era composta exclusivamente por seus compatriotas italianos. Foi neste momento que James Colosimo o procurou para pedir ajuda. A Mão Negra exigia $25.000 de Colosimo. Quando Jim ignorou as extorsões, a quantia dobrou. Torrio iniciou as negociações e fingiu aceitar as condições. A entrega do dinheiro deveria ocorrer à meia-noite sob a ponte perto da ferrovia. No local chegou uma carruagem, a bordo da qual, junto com Torrio, estavam 2 capangas, Joey de Andrea e Mac Fitzpatrick. Da sombra saíram os bandidos da Mão Negra. O atirador de Torrio abriu fogo, matando 2 e ferindo mortalmente um terceiro. As investigações judiciais subsequentes não lançaram qualquer sombra de suspeita sobre Torrio, e o júri determinou que o assassinato fora cometido por misteriosos desconhecidos. Após este episódio, não restou mais ninguém desejoso de se aproveitar dos lucros de Colosimo, e o próprio Big Jim, impressionado com o trabalho de Torrio, propôs-lhe que ficasse e se tornasse o gerente do bordel Saratoga. John aceitou com alegria e, aos 27 anos, iniciou sua carreira em Chicago. Aos poucos, de gerente do Saratoga, Torrio chegou a administrar todos os negócios de Colosimo e começou a receber uma parte dos lucros totais. Além disso, com a permissão de Big Jim, abriu seu próprio bar e um bordel. Tudo teria corrido bem se não fosse pela criação
Em 1912, em Chicago, da Polícia Moral, liderada pelo incorruptível e rigoroso Major Funkhauser, bordéis e casas de jogos na cidade começaram a fechar um após o outro, mas Torrio demonstrou mais uma vez sua brilhante inteligência e conseguiu tirar o máximo proveito dessa situação. O número de motoristas, graças aos carros acessíveis da Ford, crescia a olhos vistos, quase dobrando a cada ano. Torrio decidiu abrir estabelecimentos à beira da estrada fora da cidade, que combinariam bordel, boate e casas de jogos. Lá, a polícia moral não teria mais autoridade, e dado o fechamento massivo de locais semelhantes na cidade, os clientes afluiriam em massa. E não errou. Os estabelecimentos rapidamente se tornaram populares. No total, ele e Colosimo abriram 3 desses estabelecimentos: Burnham, Speedway e Arrowhead. E na própria Chicago, Torrio não pretendia desistir da abertura de bordéis. Adquiriu um edifício de 4 andares, com o significativo número cívico 42. Na verdade, foi assim que chamou seu estabelecimento. No primeiro andar havia um bar comum. Atrás do balcão escondia-se uma escada. No segundo andar, ficavam os escritórios administrativos. No terceiro, atrás de uma porta de ferro, jogava-se. E no quarto, encontrava-se o bordel. Mas Colosimo, nesse período, não se preocupava de forma alguma e não procurava uma maneira de contornar a situação. Abriu um café, chamou-o de Colosimo, contratou um chefe de renome mundial, montou uma adega de vinhos e convidava constantemente artistas excepcionais para se apresentarem. Seu café tornou-se o centro da vida noturna da alta sociedade de Chicago, e ele próprio era um anfitrião muito gentil para seus clientes. Essa era, mais ou menos, a situação na organização Torrio Colosimo, quando Al Capone chegou a Chicago. No início, Alfonso trabalhava como segurança no Clube 42 e executava pequenas tarefas para Torrio. Para aqueles que o viam pela primeira vez, ele se apresentava como um vendedor de antiguidades, o que de fato era. Ou, pelo menos, possuía uma loja que havia montado com todas as quinquilharias que havia conseguido encontrar. Talvez essa atividade não lhe rendesse dinheiro, mas era uma excelente cobertura legal para seus negócios obscuros. Essa manobra agradou a Torrio e ele começou a observar com mais atenção o jovem italiano. Por exemplo, foi ele quem convenceu Capone a frequentar a escola noturna e a completar sua educação. E também ensinou Al a se vestir com elegância. Capone, por sua vez, admirava Torrio e absorvia cada palavra sua, aprendendo como uma esponja. Mas a aprendizagem estava apenas começando, pois estava por vir a proibição, a era de ouro dos gangsters americanos. Não estava totalmente claro como a proibição havia sido aceita, dado que a enorme maioria da população não só não compreendia o significado, mas também era contrária. Não obstante, sob a pressão da Liga Anti-Saloon, uma organização que defendia uma chamada paz sem pecado, em janeiro de 1919 foi adotada uma resolução que proibia a venda, produção e transporte de produtos alcoólicos contendo mais de 0,5% de álcool. Em 1920, essa resolução tomou forma de lei. Ninguém então podia imaginar a que consequências isso levaria. Para John Torrio, a introdução da proibição significava que suas preces haviam sido atendidas. Ele sempre visou transformar a atividade criminosa em um negócio clássico. As proibições ajudaram, transformando um negócio clássico em atividade criminosa. Torrio podia entrar nos negócios sem temores e sem se preocupar com a concorrência daqueles que tinham sucesso nesse campo, pois as novas proibições abriam enormes oportunidades para uma fantástica remarcação de preços. Por um copo de cerveja que custava 5 centavos e por uma dose de algo mais forte que antes custava 10 centavos, agora se pedia o dobro ou até 10 vezes mais. Os fornecedores tinham as mãos livres, pois a concorrência limitada
era acompanhada apenas por uma demanda ligeiramente diminuída. Nem havia escassez de pessoal. O contrabando de álcool era pago muito generosamente, e o risco era muito menor do que em qualquer outra atividade criminosa. A possível pena era muito mais branda. As sanções para as violações da lei eram simbólicas. A primeira infração previa uma multa máxima de $1.000 ou 1 ano de prisão. Até mesmo os juízes federais multavam no máximo poucos, e pouquíssimos iam para a prisão. A lei era percebida como uma piada de mau gosto. Lucrava-se de várias maneiras com a proibição. Alguns roubavam os depósitos de álcool produzido antes da lei. Outros produziam bebidas alcoólicas. Outros simplesmente as transportavam. E outros ainda as vendiam secretamente em seus estabelecimentos. Torrio decidiu dedicar-se ao fornecimento no atacado, e o único obstáculo era James Colosimo, que não queria entrar no negócio do álcool. Big Jim, naquela época, havia completamente transferido a gestão de todos os seus negócios para John Torrio, e ele próprio desfrutava do status de estrela da alta sociedade que o café Colosimo lhe havia conferido, e de sua nova amada, a cantora Dale Winter. Estava completamente satisfeito com o estado das coisas. Torrio inicialmente tentou convencer Colosimo e descrever as perspectivas que se abriam no negócio do contrabando de álcool, mas Big Jim foi irredutível. Em tal situação, John tinha que tomar medidas extremamente decisivas, e ele, junto com Al Capone, que naquela época já havia obtido uma posição de liderança na organização de Torrio, começou a planejar o assassinato de Colosimo, que decidiram cometer em seu café preferido. Pediram ao ex-chefe de Capone, Frank Yale, para executar o trabalho. Mais tarde, o porteiro do restaurante o reconheceria em uma foto, mudando milagrosamente seu depoimento durante o reconhecimento real. Em 11 de maio de 1920, Colosimo chegou ao seu restaurante, entrou pela porta de serviço, trocou algumas palavras com o contador Frank Camilo e seguiu para a parte da frente do restaurante. Cerca de 15 minutos após a chegada de Colosimo, as pessoas lá dentro ouviram 2 disparos consecutivos, não fortes o suficiente para causar alarme, mas distinguíveis o bastante para atrair a atenção. Ninguém pensou em tiros. Os estampidos pareciam mais com o barulho de pneus estourados. O chefe, Antônio Caesarina, debruçou-se na janela para a rua, mas não viu nada, enquanto Frank Camilo, abandonando a contabilidade, saiu pela porta de serviço no lado sul. Atrás dele, a fechadura de mola se fechou, e Frank teve que reentrar pela entrada principal norte. Antes mesmo de entrar, através dos painéis de vidro, viu Colosimo, que jazia de bruços no chão de azulejos do saguão. A cabeça estava ensanguentada, e o corpo jazia tão perto da porta que Camilo mal conseguia passar. A posição do corpo e o ângulo do tiro indicavam que Colosimo estava de costas para quem atirou. Daí surgiam 2 cenários possíveis. No primeiro caso, Colosimo havia entrado no saguão, enquanto o assassino, escondido no banheiro, havia saído atrás dele. No segundo caso, o assassino estava frente a frente com Colosimo, mas James virou-se bruscamente como fazia quando queria fazer o interlocutor entender que a conversa havia terminado. Uma bala atingiu a parede perto do caixa, a outra entrou na cabeça de Colosimo, inundando seu cérebro de sangue. Ele não teve tempo de sacar sua arma do bolso traseiro. No final, por falta de provas, o assassinato nunca foi resolvido. O último obstáculo havia sido removido, e Torrio iniciou uma campanha em larga escala para criar um império clandestino de álcool em Chicago. Al Capone, a essa altura, decidiu não retornar ao Brooklyn, mas permanecer com Torrio, que lhe mostrava benevolência e cuja organização sistêmica dos negócios impressionava muito Alileu. Torrio tinha em mente criar uma espécie de sindicato de contrabandistas, que incluiria todos os produtores, transportadores e vendedores de álcool clandestino, os quais trabalhariam juntos. Isso permitiria reduzir ao mínimo os conflitos e transformar a própria atividade
mais em um negócio do que em criminalidade. Mas o temperamento impetuoso dos bandidos não permitia completar este plano com facilidade. A maioria continuava a roubar álcool dos depósitos, a assaltar os caminhões que transportavam a mercadoria e, em geral, a cometer ações cuja pena era muito maior do que pela violação da proibição e atraía maior atenção da polícia, o que tinha um impacto negativo na atividade principal. Tudo o que restava a Torrio era convencer constantemente com o exemplo pessoal de que uma atividade bem organizada era muito mais lucrativa do que invasões e roubos. Podia contar plenamente com Al Capone nessa questão, e seu aluno favorito não tinha intenção de decepcioná-lo, resolvendo as questões no estilo preferido de Torrio, sem alarde e por meio de acordos. Nas negociações, Capone raramente recorria à violência física. Como notava uma testemunha, sem qualquer esforço consciente, exalava ameaça, proferindo a palavra por favor. Capone tinha um olhar especial em sua reserva. Ensinava os jovens gangsteres a olhar a vítima na cara, contraindo os músculos do pescoço e mantendo os olhos imóveis, como quem dizia: se continuar, se arrependerá amargamente. No início, Capone era o gerente do bar 42. Depois Torrio lhe confiou os salões de bilhar e as tabacarias, e finalmente lhe deixou a resolução de todas as questões dentro de Chicago, concentrando-se ele próprio na expansão da presença nos subúrbios, onde os lucros eram muito maiores e as autoridades locais não interferiam de forma alguma no funcionamento dos estabelecimentos. Torrio firmou um acordo com alguns dos maiores cervejeiros de Chicago, os Stenson, e iniciou o fornecimento no atacado de sua bebida espumante nos subúrbios, onde a venda de bebidas alcoólicas constituía 90% de todas as vendas de Chicago. Ao mesmo tempo, Torrio não se esquecia por um segundo de sua ideia de consolidar todos os contrabandistas. Para esse fim, encontrou uma solução combinada justa. Aos pequenos comerciantes oferecia trabalho e proteção física, enquanto aos grandes e independentes empresários oferecia colaboração, fornecimento garantido e proteção do mercado de saída. Os membros da futura aliança deveriam respeitar o território mútuo. Ninguém podia invadir os limites de influência e vender mercadoria ilegal, em violação das regras estabelecidas pelo chefe da gangue territorial. Era necessário garantir o cumprimento coletivo dos acordos. Embora as gangues tivessem o direito de comprar cerveja e outras bebidas de qualquer fonte, ou produzir seu próprio álcool, Torrio, através de seus canais, estava pronto para fornecer o necessário a um preço razoável, e os clientes sedentos pagavam por tudo. Torrio também tinha uma mercadoria mais valiosa, experiência e contatos tão necessários para o contrabando local. Uma oferta desse tipo tinha um caráter complexo e constante, mas era significativamente mais vantajosa do que a distribuição de propinas por contrabandistas individuais a cada caso de apreensão. O contrabando deveria se tornar mais aberto, como o negócio dos bordéis de Torrio, que não tinha problemas com a polícia. Pelo menos ele compreendia como asseguraria o funcionamento contínuo do mecanismo que estava criando. Torrio não exigia e não insistia, mas persuadia e argumentava, e venceu. No segundo ano da proibição, Chicago o acolheu com uma base sólida para a realização de combinações criminosas, onde a polícia fazia vista grossa em troca de dinheiro e contatos. O primeiro perturbador que rompeu o idílio geral foi Spike O'Donnell, que saiu da prisão em 1923. Até aquele momento, os irmãos O'Donnell do Sul, que haviam perdido seu líder em 1920, trabalhavam praticamente para Torrio e Capone, vendendo sua cerveja no território sob seu controle. Primeiramente, Spike reuniu os irmãos, contratou 3 dúzias de homens e começou a roubar os caminhões que transportavam cerveja alheia, na maioria das vezes, pertencente a Torrio. A próxima manobra foi a celebração de um acordo com as cervejarias de Joliet, que produziam cerveja de melhor qualidade
do que as cervejarias de Torrio. Além disso, Spike começou a vendê-la a $45 o barril, quando a de Torrio custava 50. John, sem pensar muito, baixou o preço para 40. Nesse cenário, até mesmo no território dos O'Donnell, os bares preferiam comprar a mercadoria de Torrio, e a Spike não restou outra opção senão recorrer a métodos de terror. Ele invadia os bares e impunha à força o fornecimento de sua cerveja, e em caso de recusa, destruía o local. E por mais que Torrio amasse negociar, não podia tolerar tal anarquia. Unindo forças com as gangues de Ralph Sheldon e Joe Saltis, o próprio John atacou Spike. Foi necessário matar um total de 6 homens de O'Donnell para que Spike finalmente recuasse. Mas este foi apenas o primeiro sino no toque dos sinos chamado Guerras da Cerveja, que assolariam toda Chicago e ceifariam muitas vidas. Em busca de tranquilidade e ordem, Torrio parte para a Itália para ajudar sua mãe a se estabelecer em sua terra natal, onde ela desejava retornar. Capone, enquanto isso, permanece o único gerente da gangue. Como o comércio de álcool na própria Chicago estava mais ou menos tranquilo e nada prenunciava problemas, Al, na ausência de Torrio, decide concentrar sua atenção na expansão da influência nos subúrbios, escolhendo para isso a pequena cidade de Cícero. Deve-se notar que Torrio já havia sondado o terreno neste local e havia até dividido a cidade com Klondike O'Donnell, que havia começado a cortejar Cícero ainda antes. Mas será Capone quem tornará sua organização os senhores plenos desta pequena cidade. Geralmente Capone, para conquistar influência nas pequenas cidades, utilizava sempre o mesmo esquema. Primeiramente, seus homens iam até as autoridades locais e ofereciam dinheiro em troca de sua proteção. Se estas recusavam, seguiam-se espancamentos e ameaças de retaliação. O terror se estendia também aos cidadãos comuns, que expressavam descontentamento pela instauração de tais ordens. No final, as pessoas não resistiam e se demitiam, enquanto os administradores seguintes eram muito mais maleáveis. Em cidades com tal ordem, as pessoas odiavam Capone. Em Cícero, Al decidiu seguir um caminho ligeiramente diferente. Não tocava os cidadãos comuns, mas procurava de todas as formas ser apreciado. Sob Capone, nas ruas praticamente não havia crimes, exceto o comércio de álcool. Raros indivíduos ousavam furtos ou roubos, sabendo que, além da polícia, os aguardava também uma conversa com Capone. Para tomar o controle da administração municipal, Al empreendeu uma façanha tão audaciosa que os jornais a definiram como uma ilegalidade sem precedentes na história das eleições políticas do Condado de Cook. Antes das eleições administrativas de Cícero de 1924, representantes do Partido Republicano procuraram Al Capone com o pedido de ajudá-los na luta contra os democratas. Al aceitou com alegria, compreendendo que, com um resultado favorável, se tornaria de fato o dono da cidade. No dia das eleições, nas ruas apareceram pelo menos 12 automóveis de 7 lugares, com os capangas de Capone. Os assassinos armados permitiam às pessoas votar apenas nas cédulas certas, e os dissidentes eram agredidos e detidos até o fechamento das sessões eleitorais. Consequentemente, os republicanos venceram, e Capone obteve uma administração sob seu controle. A única coisa que obscureceu aquele dia foi o assassinato, em um tiroteio com a polícia, do irmão mais velho de Al, Frank Capone. Ao retornar no final da primavera de 1924, John Torrio ficou agradavelmente surpreso com os sucessos alcançados por seu aluno. O império deles prosperava. Além de seus próprios salões e cassinos, também prosperavam locais a nível local, dos quais nem Torrio nem Capone eram oficialmente proprietários. 120, ou segundo outras informações, 165, salões estavam espalhados por uma área de aproximadamente 10 km² e funcionavam a todo vapor. Em média, um estabelecimento rendia cerca de $500 por dia. Torrio não podia ignorar um crescimento tão significativo de seu protegido.
e após o retorno da Itália, o tornou seu sócio com um acordo de 50%, 50%. Capone finalmente havia alcançado o que tanto almejava. Tinha se tornado um verdadeiro dom, e um bom dom. Seus homens amavam o chefe, o admiravam e lhe obedeciam. Claro, ele poderia muito bem acertar as contas com um subordinado culpado, mas todos sabiam que por seus homens, iria até as últimas consequências. Um exemplo característico foi o caso em que Capone defendeu um de seus protegidos, Jack Guzik. Jack não ocupava uma posição elevada naquele momento, e a maioria dos membros da gangue não o suportava por causa de seu desleixo e seu constante mau cheiro. Não obstante, quando Guzik apareceu no 4-2, com o rosto ensanguentado, Capone em algumas horas encontrou o agressor e o baleou mortalmente diretamente no bar onde ele estava bebendo. Depois disso, até mesmo o último membro da gangue podia dizer: se Al fez tanto pelo porco do Guzik, o que fará por nós? Depois que Spike O'Donnell parou de perturbar o bom funcionamento do sistema de Torrio, Dion O'Banion subiu à proeminência e deu uma nova reviravolta às guerras da cerveja de Chicago dos anos 20. O território de O'Banion fazia fronteira com o dos irmãos Diana. Esgotadas as fontes de clientes em seu próprio território, estes começaram a oferecer sua cerveja aos clientes de O'Banion. Nesse terreno, começaram pequenos confrontos entre as gangues, que Torrio conseguiu apaziguar. Não obstante, a semente havia sido plantada, e O'Banion guardava rancor, não só contra os irmãos Diana, mas também contra Torrio e Capone. Uma maneira de se vingar destes últimos surgiu quase imediatamente. O'Banion possuía uma cervejaria chamada Sete. Sabendo através de seus canais que uma semana depois haveria uma batida policial, Dion, fingindo estar cansado da proximidade dos irmãos Diana e de querer parar, mudando-se para o Colorado, propôs a Torrio comprar a cervejaria por $500,000. John, não suspeitando de nada, aceitou o negócio, e no final acabou na prisão sob a acusação de violação da proibição. Isso foi agravado pelo fato de que a acusação era a segunda, e portanto não havia como escapar de uma pena de prisão real. O'Banion, por outro lado, recusou-se a devolver o dinheiro pela cervejaria e insistiu que não sabia de nada. Torrio e Capone não podiam suportar isso, e colaborando com os irmãos Diana, começaram a preparar o atentado contra O'Banion. Para isso, Frank Yale foi novamente convidado de Nova York, e tudo coincidiu tão perfeitamente que Frank nem precisava viajar incógnito. Em Chicago havia morrido Mike Merlo, um homem respeitado por todos os imigrantes italianos e também pelos gangsteres. Ao funeral chegaram italianos de todo o país, e a chegada de Yale não despertou qualquer suspeita. Um segundo fator que jogou a favor de Torrio e Capone foi a atividade de florista de O'Banion, ou melhor, o fato de que em sua floricultura todos os gangsteres de Chicago pediam flores quando iam a um funeral. Portanto, a chegada de Yale em sua loja não podia ser imediatamente interpretada como uma tentativa de assassinato. Em 10 de novembro de 1924, Frank Yale, com 2 assassinos dos irmãos Diana, John Scalise e Albert Anselmi, foi à floricultura de O'Banion com o pretexto de encomendar flores para o funeral de Mike Merlo. Dion, que não suspeitava de nada e estava no fundo da loja, moveu-se em direção aos 3 homens que acabavam de entrar, estendeu-lhes a mão para cumprimentar. Yale retribuiu o aperto de mão, mas seus 2 cúmplices sacaram os revólveres e começaram a atirar em O'Banion. 2 projéteis o atingiram no peito, 2 na garganta, e um lhe esmagou a mandíbula. Depois disso, Dion desabou no chão. Os assassinos dispararam um tiro de misericórdia na cabeça e fugiram da loja. A investigação policial, como esperado, não levou a nada. Como sempre, ninguém ao redor havia ouvido ou visto nada. No entanto, o mundo criminoso de Chicago compreendia perfeitamente quem e por que havia matado O'Banion,
especialmente seu sucessor, Hyman Wise. Primeiramente, Wise tentou alcançar Capone. O carro de Al foi crivado de balas, mas ninguém foi morto. Torrio teve menos sorte. Wise, junto com seu braço direito, George Moran, e outros 2 assassinos, atirou em John bem na soleira de sua casa. Torrio, cuja idade se aproximava dos 50 anos na época, sobreviveu, mas compreendeu claramente que sua ideia de organizar os contrabandistas de Chicago em uma coalizão não funcionava mais apenas com acordos, tinha que ser constantemente apoiada pela força, algo que ele não queria mais fazer. Em março de 1925, Torrio entregou todas as rédeas do comando a Capone e se retirou dos negócios, mantendo para si 25% dos lucros pelos 10 anos seguintes, que Al lhe pagava primeiro na Itália, para onde ele se mudou imediatamente de Chicago, e depois em Nova York, quando retornou à América. Estava chegando o período mais sangrento na história das guerras da cerveja. Capone, uma vez à frente da gangue, tentou primeiramente sentar-se à mesa de negociações. Estava disposto a esquecer os atentados contra ele e Torrio, a fim de restaurar o bom funcionamento da organização, a qual não beneficiava a constante atenção da polícia devido aos tiroteios de rua entre os contrabandistas. Hyman Wise nem quis ouvi-lo, e então os irmãos Diana e os O'Donnell ocidentais, após a saída de Torrio, decidiram que poderiam arrancar um pedaço do bolo de Capone. Eles não compreendiam ainda com quem haviam decidido se medir. Al Capone, embora tivesse aprendido com Torrio a resolver as questões pacificamente, era muito mais implacável que seu mentor e, atacado por todos os lados, sem hesitar, passou a medidas extremas e muitas vezes sangrentas. Os números também demonstram isso. No total, durante as guerras da cerveja em Chicago, foram cometidos pouco mais de 700 assassinatos, 160, dos quais antes da ascensão de Capone ao comando único, os restantes depois. Primeiramente, Al cuidou da gangue Diana, matando um dos irmãos, Angelo, e depois os outros 2, Mike e Sam, quando desesperados tentaram eles próprios matar Capone. Com os O'Donnell, ocidentais levou mais tempo. Eles, enfurecidos pela morte de seus homens, começaram a agir com ainda maior desespero. Capone matou o assistente do promotor ligado aos O'Donnell. Gerou-se um clamor colossal, mas não foi possível provar a culpa de Al Capone. Depois disso, Klondike O'Donnell se retirou, e a Al restava lidar com Hyman Wise. O atentado contra o sucessor de O'Banion foi planejado seguindo as melhores tradições de Capone. A vítima não tinha praticamente nenhuma chance de sobreviver. Os homens de Al alugaram 2 apartamentos cujas janelas davam para a loja, frequentemente frequentada por Wise. A vigilância foi conduzida por várias semanas e, finalmente, em 11 de outubro de 1926, Hyman, na companhia de seu advogado e de 2 guarda-costas, foi morto pelos homens de Capone que atiraram das janelas. Dessa forma, todos os arruaceiros foram eliminados, e Al Capone fez o que Torrio havia feito no final de 1922. Reuniu todos os contrabandistas e dividiu toda Chicago em esferas de influência. Os confrontos de rua e os assassinatos cessaram no momento da assinatura do Acordo de Paz de 1926. Naquele ponto, Capone tinha o maior peso entre os contrabandistas. Julguem vocês mesmos. Os Diana e os O'Donnell do Sul haviam se retirado dos negócios. Saltes passava Maffaia a maior parte do tempo em localidades turísticas do Sul, em vez de se dedicar ao contrabando. Klondike O'Donnell estava prestes a ser preso pela venda de bebidas alcoólicas. O único que de alguma forma podia atrapalhar Capone era Joe Moran, mas de seu conflito, que entrou para a história como o massacre do dia de São Valentim, falaremos mais adiante. Agora, mergulhemos um pouco na vida que Al Capone levava como rei criminoso de Chicago. Após a partida de Torrio, Capone transferiu seu quartel-general para o Hotel Metropol,
alugando no total pouco mais de 50 quartos. Em 2 deles havia até academias, e Capone insistia para que seus homens treinassem. Os corredores eram patrulhados por assassinos, e ele era constantemente visitado por políticos, funcionários municipais, proprietários de salões e bordéis para a resolução de várias questões. Policiais uniformizados iam e vinham, ignorando os assassinos, os jogos de azar abertamente conduzidos, as prostitutas, os bares ilegais diretamente nos halls, para não falar dos clubes noturnos nos andares superiores. Um modo tão aberto de conduzir negócios ilegais não podia existir sem sérias conexões nos mais altos níveis do poder de Chicago. Capone investiu cerca de $260 mil na campanha eleitoral de Bill Thompson. Bill venceu, e ao comando da cidade retornou um prefeito que ganhou a fama do político mais corrupto de Chicago. Capone, por sua vez, obteve acesso à alta sociedade. Em maio de 1927, o piloto italiano Francesco de Pinedo, que realizava um voo ao redor do mundo em homenagem à Itália fascista, deveria aterrissar em Chicago. Para recebê-lo, reuniram-se os mais ilustres italianos da cidade, incluindo até mesmo o cônsul da Itália. Mas apesar da multidão festiva, um dos primeiros a cumprimentar Pinedo foi Al Capone. A polícia temia distúrbios antifascistas e decidiu que a presença de Capone acalmaria os ânimos rebeldes mais rapidamente do que as equipes de patrulha. A alta sociedade sentia um temor reverencial em colaborar com Capone, acreditando ser melhor ter à mão um tigre domesticado e cortês. Ele era considerado um homem extremamente perigoso, que irradiava força e violava constantemente a lei. Um assassino impiedoso que havia enviado para o além dezenas, se não centenas de pessoas. Mas as pessoas respeitáveis de Chicago sentiam-se seguras ao lado de Capone e sentiam prazer em conversar com ele. Vestia-se bem, falava e se comportava de maneira apropriada. Um contemporâneo descreveu Capone como uma pessoa extremamente amigável, que certamente lhe apertaria a mão ao encontrá-lo e o agraciaria com um sorriso agradável, quase servil. Sorrira frequentemente, com facilidade e naturalidade. Capone era muito generoso. A cada Natal, gastava somas fabulosas em presentes. Sua aparência era sempre cuidada, moderna, até mesmo magnífica. As pessoas usavam essa palavra para ganhar o favor do chefe. Capone se tornou uma atração. Turistas, desejosos de ver algo ligado a Capone, dirigiam-se ao Hotel Hawthorne, conhecido como o Castelo de Capone. Até mesmo os simples deslocamentos na cidade Capone os transformava em um verdadeiro espetáculo. Seu carro revelou-se uma fortaleza sobre rodas, precedido por uma berlina cheia de guarda-costas. A gente curiosa se aglomerava nas calçadas e desenrolava-se um verdadeiro espetáculo. Capone, confortavelmente acomodado no banco traseiro do carro blindado, em um dos 20 ternos, feitos sob medida, cada um dos quais custava $135. O longo casaco de Capone custava $195. Naquela época, Maurice Rothschild, proprietário de uma luxuosa loja de roupas, vendia seus melhores ternos a $80. Para os passeios a pé na cidade, era empregado um pelotão inteiro. Até 18 guarda-costas cercavam seu chefe, dependendo do local e do estado atual de tensão entre os gangsteres. A guarda regular era composta por 10 pessoas, 4 à frente, 4 atrás, 2 aos lados. No teatro ou na ópera, Capone comprava assentos adicionais para que os guarda-costas o cercassem, juntamente com seus convidados. Naturalmente, tanto luxo e tais despesas exigiam receitas régias. Apesar dos pesadelos de 1926, o procurador-geral Edwin Olson estimou que o faturamento anual dos negócios de Capone totalizava $70 milhões. Os jornais estimavam a renda pessoal de Capone em não menos de 3 milhões. E segundo as estimativas da Receita Federal dos Estados Unidos, em 1927,
Com o advento da paz e o aumento da influência de Capone, o faturamento total ultrapassou 100 milhões de dólares. 60 milhões provinham do contrabando de álcool, 24 dos jogos de azar, 10 milhões dos bordéis, salões de dança e hotéis suburbanos. Outros 10 milhões se enquadravam na categoria diversos, incluindo a extorsão. Além das despesas com propinas, roupas, comida e outras necessidades diárias, Al gastava muito em jogos de azar e na organização de festas. Capone frequentemente levava consigo 50 mil dólares para jogar dados, não menos de $1.000 por mão. Talvez ele gostasse de constranger os outros jogadores com tais apostas. 50 ou 100 mil dólares podiam ir para as corridas de cavalos. Na primavera de 1927, Capone disse aos amigos: "Perdi 1,5 milhão entre cavalos e dados nos últimos 2 anos. E acreditem, não me arrependo de forma alguma. Se alguém me desse 1 milhão, eu o apostaria imediatamente no primeiro cavalo que me agradasse." Nada podia aplacar a paixão de Capone pelo jogo de azar, e a paixão por festas não era menor do que o amor pelo jogo de azar. Capone podia ocupar um local para várias centenas de amigos e colegas, jogando ao proprietário 5 mil dólares e não aceitando o troco. Os banquetes no Hotel Metropol duravam 2 dias e custavam em média 1.800 dólares. E as festas em ocasião de algum evento eram ainda mais grandiosas. Em 1927, Al organizou uma semana de festividades em homenagem ao encontro de boxe entre Jack Dempsey e Gene Tunney, que custou 50 mil dólares. Pobres, golpistas, ex-detentos, pessoas com uma experiência de vida difícil nas costas, percebiam Capone como uma pessoa sociável e aberta. Um policial aposentado ainda lembra a história de uma idosa despejada de seu apartamento por falta de pagamento. Capone enviou um caminhão para recolher os poucos bens da pobre velhinha, jogados na calçada. Seus homens recolheram com cuidado as coisas e as transportaram para um novo apartamento, pago por Capone. E quando houve a crise da Bolsa de 1929, Capone foi um dos primeiros a abrir uma série de cozinhas onde se distribuía spa gratuitamente. Mas Capone não era amado apenas por sua generosidade. As pessoas admiravam seu poder. Uma vez, um dos secretários de Capone teve um problema telefônico com um representante do tribunal. Pegando o telefone, sem preâmbulos, Capone pronunciou o nome da pessoa que havia causado alguns problemas e então gritou: "Parece-me que já disse que ele deveria ser demitido." O secretário ali perto ouviu alguns guinchos do outro lado. "Ou você se esqueceu", continuou Capone. "Da próxima vez não se esqueça." Fora do escritório, nas relações com as pessoas, Capone era um verdadeiro cavalheiro. Mas não se pode dizer que Al se limitava a distribuir dinheiro aos pobres, a organizar festas e a esbanjar enormes somas no jogo de azar, enquanto outros lhe ganhavam esse dinheiro. Não, ele próprio trabalhava muito. Capone gerenciava um enorme império em crescimento, graças a um grande talento de gerente, admirado até mesmo pelos críticos. Visitantes do escritório de Capone no Metropol o encontravam de camisa, sentado à sua mesa submersa em papéis, com 9 telefones tocando simultaneamente. As conversas com Capone eram constantemente interrompidas por pedidos urgentes de instruções e várias decisões. Na vida privada, apesar do imutável apego a May, Capone não foi fiel à esposa, mas tudo isso acontecia fora de casa. Em família, ele se tornava um homem de casa. No início de 1927, Capone encontrou um jornalista à porta, de avental rosa, preparando o molho para o espaguete. Gostava de relaxar de roupão e chinelos, brincando com seu adorado filho. Em 1927, Capone estava no auge do poder. Desfrutava do apoio da força mais poderosa e organizada do mundo criminoso, e tinha ótimos relacionamentos com o prefeito Bill Thompson. Parecia invulnerável. No entanto, a partir da primavera, Capone sofreu uma série de atentados.
Joe Aiello, que lidava com seguros para imigrantes italianos e tinha grande influência sobre os ítalo-americanos de Chicago, estava extremamente insatisfeito com o fato de Capone ter empossado um de seus homens na presidência da União Siciliana. Isso irritou a tal ponto o egocêntrico Aiello que ele declarou uma verdadeira caça ao principal contrabandista de Chicago. Primeiramente, Aiello prometeu ao chefe de um dos restaurantes favoritos de Capone, na Little Italy, pagar $10.000 se ele colocasse ácido cianídrico na comida de Capone. O chefe obviamente relatou a Capone. Então Aiello ofereceu $50.000 a quem quer que enviasse Capone para o além. A partir de maio de 1927, pelo menos 4 gangsters tentaram eliminar Capone. Um de Nova York, outro de Cleveland e outros 2 de St. Louis. Mas a rede de inteligência de Capone cobria a cidade inteira. Garçons, os apostadores, os vendedores ambulantes, os taxistas, os jornaleiros, os policiais, até mesmo os mendigos eram seus espiões. Assassinos eram encontrados mortos antes mesmo que Capone soubesse. Aos atentados, Al respondeu com o tiroteio na padaria do irmão de Aiello e com um aviso que Joe deveria parar de tentar matá-lo e deixar a cidade. Aiello acatou o aviso e por um tempo desapareceu de Chicago. Resolvido Aiello, Capone se voltou para moar a imprensa, declarando estar cansado dos atentados e que deixaria Chicago por um tempo. Depois de ir às corridas de cavalos em Tijuana e ter visitado os estúdios cinematográficos em Los Angeles, Al sentiu sobre si a atenção onipresente da polícia. Nem lá nem cá as autoridades desejavam vê-lo. Em cada estação, o trem em que viajava Capone era recebido por equipes policiais, à espera de alguma travessura de Al. Mas não foi só o descanso que foi arruinado. Retornando a Chicago, Capone foi imediatamente preso por porte ilegal de armas, e sua casa era constantemente cercada por policiais. O chefe de polícia, Hughes, explicava assim suas ordens. Não queremos que Capone fique em Chicago, por isso tentamos tornar sua vida o mais desconfortável possível, mas não o impediremos de ir à estação e pegar um trem que o leve para longe. Capone foi forçado a deixar a cidade novamente. Desta vez seguiu para a Flórida. Capone chamava a Flórida de o Jardim da América, a Itália ensolarada do Novo Mundo, onde a vida é bela e abundante, e até mesmo os mais pobres se sentem felizes. Capone era atraído não só pelo clima e pela atmosfera tropical, mas também pelo colorido local, o calor intenso em pleno inverno, as flores mediterrâneas e o ar fresco. Em Miami já haviam desaparecido os cassinos do tipo antigo e estavam em uso máquinas caça-níqueis, que soavam em quase toda a loja e nos lobby-bares dos hotéis. A polícia abertamente complementava o salário, escoltando essas máquinas. Era uma cidade feita para Capone. Ele sempre quis ter uma casa lá e tinha certeza de que muitos amigos gostariam de se juntar a ele. Além disso, contava Capone, pretendo abrir um restaurante aqui. Queria se juntar à rede de clubes Rotary se a diretoria o tivesse aceito. Enquanto isso, a Câmara de Comércio de Miami Beach jurou expulsar Capone da cidade, e o clube feminino local, e um grupo cívico que se autodenominava Comitê dos 100, começaram a pedir ao prefeito de Miami, Newton Lummus Jr., para tomar providências. Lummus compreendia perfeitamente que a partida de Capone poderia privar Miami de ótimos influxos de dinheiro. Aconselhou Al a não aparecer em público até que a opinião pública se esquecesse de sua presença na cidade. Capone seguiu o conselho, mas continuou a fazer novas amizades com pessoas leais a ele. Em particular, conquistou a simpatia do proprietário de Ponce de Leon, Parker Henderson Jr., filho do ex-prefeito de Miami. Foi através dele que foi realizada a compra da casa na Palm Avenue. Henderson assinou todos os documentos hipotecários e, depois de 6 meses, retransferiu o imóvel para o nome de May. Capone iniciou a construção
e sob sua supervisão trabalharam equipes de empreiteiros que cuidavam dos interiores, das obras de reforma propriamente ditas e do paisagismo. Capone organizou a construção de um cais para lanchas, novas garagens, um hangar para barcos, caminhos de mosaico, jardins rochosos e fontes. Não poupou dinheiro e investiu completamente em seu templo, como o chamava. Uma vez, quando um operário, ao fim do dia, disse: "Adeus, Sr. Capone", ouviu uma voz: "Entre". Ao entrar na casa, os operários encontraram uma mesa farta. A abundância de pratos evocava a ideia de um banquete festivo, e assim se repetia todos os dias. O Sr. Capone nos tratava como reis, para que fizéssemos um trabalho de qualidade, contava um dos operários. Essa era a estratégia de Capone, e se mostrou eficaz não pela primeira vez. A casa resultou magnífica. Enquanto isso, Al não precisava se preocupar com o que acontecia em Chicago com seu sindicato. O sistema estava bem azeitado, e no comando havia pessoas de confiança. Frank Nitti, ex-guarda-costas de Capone, era o diretor de operações. Jack Guzik cuidava das finanças. Ralph Capone, da distribuição da cerveja, e assim por diante. Cada setor tinha seu homem de confiança, e todos obedeciam a Capone. A organização de Capone não era uma entidade monolítica, mas uma união de numerosos empresários. Cada um deles, tendo uma parcela dos lucros totais, possuía paralelamente hotéis, bares ilegais, restaurantes, cabarés e tinha interesses em vários setores da extorsão. Uma parte dos lucros, naturalmente, ia para a organização de Capone. Uma ampla massa de trabalhadores de escalões inferiores, por outro lado, recebia um salário regular. No entanto, também para eles foram criadas condições de crescimento e prosperidade. Assim, um motorista que ganhava $500 por semana sonhava em se dedicar à gestão de uma agência de apostas, na plena convicção de conseguir aumentar sua renda até $3.000 por semana. A única coisa que amargurou Capone durante sua permanência na Flórida foi a traição de Frank Yale. Frank apoiava Joe Aiello, e quando Capone o superou, empossando um de seus homens na presidência da União Siciliana, não ficou nada contente. O uísque contrabandeado de Capone chegava ao porto de Nova York. Lá, seu recebimento e o transporte seguro na cidade eram assegurados pela Gangue da Mão Negra. Na primavera de 1927, a maioria dos caminhões não conseguiu passar por Brooklyn. Através de seus canais, Capone descobriu que por trás dos roubos estava Frank Yale. Al não pôde se vingar imediatamente. Estava ocupado com as eleições políticas em Chicago e, segundo fontes não confirmadas, com o tratamento da sífilis. Pelo menos os sinais da doença descoberta naquele ano desapareceram. A morte alcançou Yale apenas no verão de 1928. Capone, na companhia de 6 assassinos, matou Yale diretamente em seu território no Brooklyn. A polícia, como sempre, não conseguiu provar nada. Joe Aiello, sabendo da morte de Yale, voltou imediatamente a Chicago e retomou a guerra com Capone. Por sua ordem foram mortos o presidente da União Siciliana e depois também seu sucessor, igualmente empossado por Capone. Aiello foi tão audacioso desta vez porque agia com a ajuda de Moran, cuja gangue era mais poderosa que a sua e podia desafiar Capone em pé de igualdade. Em 3 meses, foram mortas 15 pessoas ligadas a Capone, e os armazéns de álcool sofreram contínuos ataques. Mas não se pode dizer que Al, nesse período, não respondia de forma alguma. Ele idealizou um plano que entraria para a história com o nome de Massacre do Dia de São Valentim. Após o armistício de 1926, Capone por um certo tempo forneceu a Moran uísque contrabandeado, depois este recusou e encontrou fornecedores mais baratos. No entanto, a qualidade do uísque era tal que os bares se recusaram a comprá-lo, e Capone não pretendia mais fazer fornecimentos para Moran. Este último não encontrou nada melhor do que começar a roubar os armazéns do italiano.
Foi então que nasceu o plano de vingança astuto e bem arquitetado de Al Capone. Primeiramente, os homens de Capone alugaram quartos em uma casa em frente ao armazém principal de Moran e estabeleceram vigilância 24 horas por dia. Em segundo lugar, encontraram e corromperam ladrões de carros que deveriam oferecer a Moran o uísque de Capone, aparentemente roubado. Moran aceitou o negócio. A entrega da mercadoria deveria ocorrer na manhã de 14 de fevereiro de 1929, no armazém principal de Moran. À hora estabelecida, os homens de Moran começaram a se reunir no armazém. No total, 7 pessoas conseguiram chegar quando o posto de observação na casa em frente deu o sinal aos assassinos de Capone para agirem. O próprio Moran estava a caminho do armazém. Imediatamente, um carro da polícia se aproximou do portão principal. 2 homens em uniforme de policial entraram pela entrada principal. 2 à paisana seguiram em direção à porta dos fundos do edifício. Vendo os oficiais uniformizados, os homens de Moran pensaram que era mais uma batida. Primeiro pegariam as armas, depois os assustariam um pouco, e finalmente pegariam uma propina e iriam embora tranquilamente. Não tinham qualquer intenção de oferecer resistência. Os oficiais, por outro lado, os alinharam todos os 7 ao longo da parede, pegaram suas armas e deram o sinal aos rapazes à paisana. Entraram no armazém 2 homens com metralhadoras Thompson e se posicionaram nas laterais. Ao centro ficaram os policiais com as espingardas. Olhando-se, abriram fogo simultaneamente. O cartucho da espingarda e 70 projéteis das Thompson transformaram os homens de Moran em pedaços de carne imóveis e crivados de balas. Depois, para simular uma prisão, os pseudo-policiais levaram seus cúmplices sob a mira das espingardas, os fizeram subir no carro e os levaram em uma direção desconhecida. A única coisa em que foi cometido um erro foi na identificação de Moran. Os homens de Capone erraram, e ao armazém não chegou Moran, mas um de seus homens, vestido com roupas semelhantes. Moran, por outro lado, estava se aproximando exatamente no momento em que chegava o carro da pseudo-polícia e, tomando tudo aquilo por uma batida, recuou com sucesso. Não obstante, no armazém foram mortos os homens-chave de Moran, e em Chicago gerou-se um clamor tão grande que Moran desapareceu da cidade por um tempo, e em seu retorno não causou mais problemas a Capone. E como sempre, nada indicava diretamente o envolvimento de Capone. Tanto mais que naquele período ele estava na Flórida, e muitos podiam confirmá-lo. A polícia não pôde provar nada. Enquanto isso, a longa permanência na Flórida, onde Al ia cada vez mais frequentemente, não podia deixar de influenciar os ânimos dentro da gangue. Em Chicago, o novo presidente da União Siciliana, Joseph Giunta, e 2 assassinos, Albert Anselmi e John Scalise, decidiram que seriam capazes de destronar Al Capone do trono criminal. A única coisa que não haviam considerado era o sistema de inteligência de Capone, que cobria a cidade inteira. Al soube do golpe de Estado em preparação antes mesmo que o próprio plano fosse concebido, e como sempre, Capone orquestrou perfeitamente os assassinatos de seus inimigos. Foi organizado um banquete suntuoso para as pessoas mais importantes da organização, ao qual foi convidada também a tríade dos traidores. O local escolhido foi a sala nos fundos de um cassino de rua. Tudo começou como um jantar normal: entrada, prato principal, sobremesa. Quando os convidados estavam satisfeitos, Capone, diante de todos, declarou Scalise, Anselmi e Giunta ratos. Depois pegou um taco de beisebol e começou pessoalmente a espancá-los. Após os espancamentos, os conspiradores mal-vivos foram fuzilados e levados para um local isolado longe do cassino. Após livrar-se das ameaças internas e externas, Capone dedicou-se ao que há muito pretendia fazer. Reuniu todos os chefes das gangues do leste e do meio-oeste, no Hotel President, em Atlantic City. O contrabando de álcool, o jogo de azar e a prostituição estavam gerando ainda mais má fama.
Capone propôs pôr fim aos contínuos confrontos e assinar acordos que regulamentassem rigorosamente tudo. Todos concordaram e assinaram. Os acordos eram baseados no esquema que Torrio havia proposto em Chicago ainda antes de 1923 e que Capone havia tentado implementar desde então. Formou-se a estrutura da máfia americana com a divisão em famílias e territórios que conhecemos hoje. Na mesma reunião, foi decidido que Capone faria bem em desaparecer por um certo período. Os 3 traidores por ele mortos eram sicilianos, um povo impetuoso que, em meio às emoções, poderia causar danos, o que não beneficiaria a aliança recém-formada. Capone decidiu passar esse tempo na prisão e se deixou prender propositalmente na Filadélfia por posse de arma. A única coisa que não havia previsto era a duração da detenção. O juiz lhe deu 1 ano, quando ele contava com alguns meses. E nesse período, a Receita Federal estava investigando ativamente Capone e seu círculo mais próximo. A única organização que conseguiu prender Al Capone por um longo tempo foi a Receita Federal dos Estados Unidos. O tempo passado por Capone na prisão da Filadélfia foi produtivo para a Receita Federal, que moveu acusações de evasão fiscal contra 3 figuras-chave de sua organização: seu irmão Ralph, Jack Guzik, responsável por todas as questões financeiras, e Frank Nitti, o braço direito de Al. O rei de Chicago era o próximo. Al, ao contrário de seus homens, não deixava praticamente nenhuma prova escrita do recebimento de dinheiro de qualquer atividade, e a Receita Federal poderia muito bem ter encerrado o caso por falta de provas, mas Capone havia subido muito alto para escapar tão facilmente. Ele gozava de fama pública, era de fato o símbolo de Chicago. Foi a própria popularidade entre as massas e a fama de criminoso número 1 a catalisar a decisão do Estado de prender Capone a todo custo. Primeiramente, o presidente da época, Herbert Hoover, estava interessado nisso. Os anos de seu mandato coincidiram justamente com o período da Grande Depressão. O país estava empobrecido e as pessoas culpavam Hoover por isso. Prender Al Capone, o criminoso número 1, que vivia no luxo enquanto metade do país morria de fome, seria uma magnífica manobra diversionista para elevar a reputação do presidente. Além disso, corria o boato de que Hoover nutria uma antipatia pessoal por Capone. Mal empossado como chefe de Estado, ele se hospedou em um dos hotéis da Flórida, onde no mesmo período estava Capone. Os hóspedes ignoraram completamente o presidente e dedicaram toda a atenção ao gangster. O egocêntrico Hoover guardou rancor por muito tempo. Verdade ou não, a reunião do gabinete de ministros começava toda vez com a pergunta: capturaram Capone? Em segundo lugar, a fama de Chicago como cidade de Al Capone atrapalhava as grandes empresas. Era difícil atrair investimentos quando todos pensavam que sua cidade era governada por um bandido. Assim se formou o Esquadrão Gangster, ou os 6 Secretos, uma assembleia de importantes empresários de Chicago que financiaram a investigação contra Capone. Por ordem de Hoover foram criados 2 grupos. O primeiro, liderado por Eliot Ness, recebeu o nome popular de Os Intocáveis. Eles se ocupavam diretamente das violações da proibição por parte de Capone. O segundo, liderado por Frank Wilson, representava a Receita Federal e buscava indícios que pudessem demonstrar os lucros de Capone, porque no papel, Al não tinha um tostão. Em grande parte, os intocáveis, sem nem suspeitarem, serviam de manobra diversionista para a verdadeira investigação, capaz de prender Capone. Eles realizavam batidas nos armazéns de álcool, prendiam pequenos contrabandistas e atraíam de todas as formas a atenção para si, deixando na sombra a verdadeira força. O primeiro indício nas mãos de Wilson foi um livro contábil, apreendido durante uma batida policial em um cassino alguns anos antes. Continha um registro da transferência de dinheiro de Frank para Al. Isso poderia se tornar um fato de renda adicional.
Restava apenas provar que se tratava de Al Capone. Para isso, a equipe de Wilson coletou amostras de caligrafia de todos aqueles que pertenciam à organização de Capone e as comparou com a escrita do livro. A pessoa que mantinha esses registros revelou ser Leslie Shumway. Leslie confirmou a Wilson que o proprietário daquele cassino era Al Capone. Com base nos depoimentos de Shumway, Wilson conseguiu formular acusações de evasão fiscal contra Al Capone. Os advogados de Capone, compreendendo que vencer uma causa desse tipo seria extremamente difícil, fizeram um acordo judicial. Capone deveria se declarar culpado e receber 2 anos e meio de prisão, o que não era de forma alguma ruim. Tudo foi arruinado pelo juiz Wilkerson. Sabendo do acordo, Capone começou a contar a amigos e conhecidos que sairia com 2 anos e meio de prisão. Isso chegou aos ouvidos do juiz Wilkerson, que era responsável pelo caso. Os relatos do réu, antes do julgamento sobre qual condenação receberia, faziam o juiz parecer, aos olhos da opinião pública, um brinquedo de bolso de Capone. O orgulhoso Wilkerson não podia permitir isso e anulou o acordo na primeira audiência. Capone teve que retirar sua admissão de culpa. Al compreendia que um juiz tão predisposto lhe infligiria uma condenação severa, claramente superior aos 2 anos e meio de prisão. A única coisa que restava era atrair para seu lado o júri. Propinas, promessas de carreira, ameaças. Tudo isso ajudou a predispor o colegiado de jurados da maneira desejada. Mas o Wilkerson compreendia perfeitamente como Capone agiria e, no último momento, mudou a composição do júri. Agora era composta por pessoas ou hostis a Capone, ou que não sabiam nada sobre ele. Entre uma audiência e outra, viviam em hotéis. Era proibido sair e receber visitas. A comida era levada diretamente ao quarto. Não havia telefone, e cada quarto era vigiado. Era praticamente impossível influenciá-los. Haviam sido isolados do mundo exterior. O julgamento contra Capone durou 4 meses, e no outono de 1931, ele foi declarado culpado por 3 das 23 acusações. Recebeu 10 anos de prisão federal e 1 ano e meio de prisão distrital. 11 anos e meio de reclusão para um homem que esperava 2 anos e meio. Capone estava arrasado. Os primeiros 6 meses, enquanto os advogados tentavam apresentar recurso, Al os passou na prisão do condado de Cook, onde continuou a dirigir a organização, recebendo visitantes sem impedimentos a qualquer hora do dia e da noite. Depois foi transferido para a prisão federal de Atlanta, onde começou a verdadeira detenção. Segundo as recordações dos agentes penitenciários, Capone era um detento ideal. Não se metia em conflitos, executava todas as ordens e seguia rigorosamente o programa diário estabelecido. Tal comportamento era devido ao desejo de Capone de reduzir a pena graças à boa conduta. No entanto, isso não significava que Al fosse um detento comum. Ele organizou o contrabando de dinheiro para fora dos muros da prisão e sempre tinha meios para conquistar o favor, tanto dos guardas quanto dos detentos comuns. Não precisava demonstrar sua autoridade pela força ou se envolver em conflitos. As estaladiças notas verdes faziam isso por ele. Elas abriam também a possibilidade de dirigir a organização criminosa em Chicago por meio de correspondência comercial sem censura. Naturalmente, isso não agradava de forma alguma às autoridades federais. Decidiu-se transferir Capone para a prisão recém-criada na ilha de Alcatraz. Nos anos de sua existência, a prisão de Alcatraz era chamada de a Terra do Diabo, ou o Inferno na Terra. A ilha está localizada na Baía de São Francisco e é cercada por todos os lados por águas frias. Por toda a duração da prisão, não houve uma única fuga bem-sucedida comprovada. Lá, eram detidos principalmente os criminosos mais violentos. Aos detentos, era proibida qualquer correspondência, exceto cartas aos advogados ou aos parentes mais próximos, e podiam ser visitados apenas por membros da família
não condenados 2 vezes por mês, mediante pedido prévio. Dali, Capone não podia mais dirigir a organização. Não podia nem mesmo obter o favor das pessoas à sua maneira usual. As guardas não aceitavam propinas, e os detentos não tinham onde gastar o dinheiro. Capone se transformou realmente em um detento comum. Além disso, estava começando a perder autoridade. A única maneira de ganhar respeito entre os detentos de Alcatraz era a desobediência à administração prisional. Capone, que desejava reduzir a pena graças à boa conduta, não podia permitir-se tal comportamento, o que causava antipatia em uma parte dos detentos. Não se pode dizer que Capone não tivesse amigos em Alcatraz, mas de inimigos ele tinha definitivamente mais. O gangster número 1, que não apoiava nenhuma das numerosas revoltas, tornou-se imediatamente o detento menos importante para a maioria dos habitantes da prisão. Capone era constantemente atacado e tentado a humilhar. Ele foi salvo das agressões físicas apenas por suas imponentes dimensões naturais e suas habilidades pugilísticas treinadas. O ápice de tudo isso foi o agravamento da sífilis, em particular, a manifestação de sinais de demência sifilítica, que leva a danos cerebrais e paralisia do corpo. No momento da soltura da prisão em 1939, Capone apresentava uma linguagem distorcida e uma marcha arrastada, contudo ainda conservava uma consciência clara. Saindo da prisão, Al seguiu um curso de tratamento de 1 ano em Baltimore, depois do qual seguiu para sua casa em Miami. Capone passava a maior parte do tempo de roupão, pescando do cais ou jogando cartas. Às vezes visitava os clubes noturnos, onde sentava tranquilamente nas mesas no fundo do salão, ou ia jantar com a esposa em restaurantes. A cada ano, as condições de Capone pioravam. Sua memória começou a traí-lo. As pernas se desprendiam cada vez menos do chão ao caminhar. E em 1946, os médicos constataram que Al tinha a mente de uma criança de 12 anos. O golpe final foi o derrame que atingiu Capone. Aconteceu em 20 de janeiro de 1947. Ele foi sepultado ao lado de seu pai e de seu irmão Frank, no cemitério de Chicago. Sobre o túmulo de Capone foi erguida uma pedra de granito preto de 2,5 metros de altura, na qual, acima dos nomes italianos de Gabriel e Frank, foi adicionado Alphonse Capone.